Você já parou para olhar ao seu redor e percebeu que tudo o que existe hoje, desde a cadeira em que você está sentado até o dispositivo eletrônico em suas mãos, foi, em algum momento, apenas uma ideia invisível na mente de alguém? Existe uma fronteira tênue entre o nada e o tudo, um lugar onde a matéria ainda não se formou e onde o destino é apenas um rascunho. A maioria das pessoas vive como vítimas das circunstâncias, acreditando que a realidade é algo sólido, imutável e cruel, que se impõe sobre elas sem pedir licença. Elas acordam, olham para suas contas bancárias, para seus relacionamentos desgastados e para seus corpos cansados e dizem: esta é a minha realidade. Mas o que eu vou te revelar hoje, nos próximos minutos de profunda imersão, é que você tem sido um arquiteto cego, construindo a sua própria prisão sem saber que possui a chave do castelo. Napoleon Hill, o homem que decodificou o sucesso para as gerações futuras, descobriu que a fé não é um sentimento religioso passivo ou uma esperança vaga de que as coisas melhorem por milagre. A fé é uma força tecnológica. É o estado mental que atua como o projetor de um cinema, lançando as imagens da sua mente sobre a tela do mundo físico. Se a sua tela está cheia de sombras, escassez e dor, não adianta tentar limpar a tela. Você precisa trocar o filme que está rodando no projetor da sua fé. A fé cria a realidade porque a realidade, em sua essência mais profunda, não é feita de átomos sólidos, mas de energia em constante vibração. E nada governa a vibração da matéria de forma tão absoluta quanto o pensamento carregado de emoção. Preste muita atenção, pois o que estamos prestes a desbravar é o território onde a ciência e a espiritualidade se fundem para provar que você é, literalmente, um co-criador da sua existência. Se você deseja transitar da escassez para a abundância, do anonimato para o respeito e da fraqueza para o domínio, você precisa primeiro entender o processo de colapso da função de onda da sua própria vida. Napoleon Hill ensinava que qualquer ideia, plano ou propósito mantido na mente através da fé inabalável é captado pelo subconsciente e transformado em seu equivalente físico pelos meios mais diretos e práticos disponíveis. Isso significa que o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E você é o que você acredita ser. Se você acredita que a vida é uma luta, o universo se organizará para te entregar batalhas. Se você acredita que a riqueza é para os outros, mas não para você, as oportunidades passarão por você como se você fosse invisível. A fé é o comando que você dá à inteligência infinita para organizar os átomos ao seu redor. Quando Hill falava sobre a mente mestra e a persistência, ele estava descrevendo os métodos de manter esse projetor ligado, mesmo quando a escuridão parece total. A maioria das pessoas desliga o projetor no momento em que as coisas ficam difíceis. Elas dizem: eu tentei ter fé, mas nada aconteceu. O que elas não entendem é que a fé é um treino de resistência. É a capacidade de manter a imagem da vitória nitidamente desenhada na tela mental, enquanto os seus sentidos físicos gritam que você está perdendo. A fé é o sexto sentido que vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Para acessar esse poder, você precisa primeiro matar o seu eu duvidoso. A dúvida é o curto-circuito da criação. Ela interrompe o fluxo de energia entre o seu desejo e a manifestação. Imagine que você está pedindo ao universo para construir uma casa, mas a cada 5 minutos você muda a planta, retira os tijolos e diz que não acredita mais que a casa ficará pronta. O universo para a construção. Ele aguarda uma ordem clara, firme e constante. Essa ordem é a fé aplicada. Hill observou que os homens que acumulavam fortunas lendárias possuíam uma qualidade que beirava a obsessão. Eles se recusavam a aceitar a realidade presente como o veredito final. Eles olhavam para a pobreza e viam o ouro. Olhavam para o fracasso e viam a lição que os levaria ao topo. Eles sabiam que a realidade física é apenas um reflexo atrasado do que já foi decidido no mundo espiritual. Portanto, se você quer mudar o seu futuro, você precisa mudar o seu presente invisível. Você precisa começar a andar como se já tivesse o que busca, a falar como se o sucesso já fosse seu vizinho de mesa e a sentir a gratidão de quem já recebeu o prêmio.
A emoção é o combustível da fé. Um pensamento sem emoção é como um carro sem gasolina. Ele pode ser lindo, mas não vai te levar a lugar nenhum. A fé é o pensamento magnetizado pela emoção ardente. É quando você não apenas pensa na riqueza, mas você sente o calor do dinheiro em suas mãos, sente o conforto da sua nova casa, sente o alívio de ver todas as suas dívidas pagas. Esse sentimento emite uma frequência que obriga a realidade a se alinhar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. A matéria é lenta, ela leva tempo para se organizar, e é aqui que a maioria desiste. Elas não têm a paciência de esperar a gestação do milagre. Napoleon Hill dizia que o sucesso está logo ali, depois do ponto onde a maioria para. A fé é o que te mantém caminhando nesse corredor escuro onde o resultado ainda não apareceu. É o código que diz que o invisível é mais real do que o visível. Pense nos grandes profetas, nos grandes inventores, nos grandes líderes da humanidade. Todos eles foram chamados de loucos em algum momento. Por quê? Porque eles estavam vivendo em uma realidade que ainda não existia para os olhos dos outros. Eles estavam sintonizados em uma frequência que o rádio comum não captava. Ser extraordinário exige que você aceite ser incompreendido por quem vive no mundo das sombras. Se você busca a aprovação dos medíocres, você nunca terá a fé dos gigantes. O extraordinário exige que você rompa o véu da lógica humana. A lógica diz que você precisa de dinheiro para fazer dinheiro. A fé diz que você precisa da ideia e da convicção para que o dinheiro apareça. A lógica diz que você precisa de contatos para subir. A fé diz que você precisa de postura e vibração para que os contatos certos te encontrem. Napoleon Hill decodificou que o subconsciente é o elo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita do cosmos. E o subconsciente não discute, ele apenas executa. Se você o alimenta com imagens de medo, ele criará situações de pavor. Se você o alimenta com a imagem da sua vitória através da fé, ele moverá céus e terras, abrirá portas onde antes só havia muros e trará as pessoas certas no momento exato. O universo é um mecanismo de espelhamento. Ele te devolve o que você projeta. Portanto, se você quer amor, seja a frequência do amor. Se você quer riqueza, seja a frequência da abundância. Se você quer respeito, seja a frequência da autoridade. A fé é o ato de sintonizar o rádio na estação desejada e se recusar a mudar de canal. Não importa quanto ruído ou interferência apareça. Vivemos em um mundo de distração constante, projetado para te manter na frequência do medo. O medo é o oposto exato da fé. O medo é a fé no poder do mal, na escassez e na derrota. Quando você tem medo, você está orando pelo que não quer. Você está dando poder à sombra. Napoleon Hill ensinava que o medo é apenas um estado mental, e como tal, pode ser dominado e substituído. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que a sua visão é mais importante do que o seu pavor. A fé é a coragem que se ajoelhou e se levantou com uma ordem. Quando você decide que a sua realidade será moldada pela sua vontade e não pelas circunstâncias, você ativa o código da soberania. Você para de pedir permissão para ser próspero. Você entende que a prosperidade é o estado natural do universo. Olhe para a natureza. As árvores não se preocupam se haverá sol amanhã. Os rios não hesitam em correr para o mar. Tudo flui em uma abundância magnífica, exceto o ser humano, que se desconectou da fonte através da dúvida. A fé é o seu cabo de conexão. É o que te liga novamente à corrente elétrica da criação. Sem fé, você é apenas um eletrodoméstico desligado da tomada, reclamando que não funciona. Com fé, você se torna um canal de energia pura. Hill observou que a fé pode ser desenvolvida através da repetição. Ninguém nasce com uma fé inabalável. Ela é um músculo que se fortalece com o uso. Comece acreditando em pequenas vitórias. Mantenha a imagem mental de um dia produtivo, de uma conversa bem-sucedida, de uma pequena entrada financeira. Quando esses resultados começarem a aparecer, e eles vão, sua confiança aumentará. Você perceberá que é o mestre da sua realidade. E então, você poderá mirar nos grandes objetivos. Você poderá projetar o império, a cura, a liberdade total.
Nada é grande demais para a inteligência infinita. O conceito de grande ou pequeno só existe na mente humana limitada. Para o oceano, dar uma gota ou um balde de água é a mesma coisa. O problema é que a maioria das pessoas vai até o oceano da vida com uma colher de café e reclama que não recebeu o suficiente. A fé é o tamanho do seu balde. Se você quer muito, aumente a sua capacidade de acreditar. Expanda a sua visão. Napoleon Hill dizia que o único limite do homem é aquele que ele impõe em sua própria mente. Se você se sente limitado hoje, é porque você construiu paredes mentais com os tijolos da insegurança alheia. É hora de derrubar essas paredes. É hora de entender que a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. É acreditar que Deus quer fazer através de você. Você é um instrumento. A realidade é a música. E a fé é a sua habilidade de tocar o instrumento com maestria. Quando você entra nesse fluxo, as coincidências começam a acontecer. Sincronicidades estranhas aparecem. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você precisa de um recurso e ele aparece de onde você menos esperava. O mundo chama isso de milagre. Hill chamava de lei natural aplicada. É o resultado inevitável de uma mente que se recusa a vibrar na falta. O extraordinário é apenas o comum para quem tem fé. Se você olhar para a história de qualquer grande fortuna, verá que houve um momento de tudo ou nada. Um momento em que o fundador teve que apostar tudo em uma visão que ninguém mais via. Aquilo era fé em ação. Eles estavam forçando a mão da realidade. Eles estavam dizendo: eu não aceito o não como resposta. E o universo, diante de uma vontade tão firme, acaba cedendo. O universo se curva perante a mente decidida. A fé cria a realidade porque a mente é a matriz de tudo o que existe. Se você domina a matriz, você domina o produto final. Não se deixe enganar pelo que os seus olhos veem agora. O que você vê é o passado. É o resultado do que você acreditou meses ou anos atrás. O que você está acreditando hoje é o que você verá amanhã. Portanto, se você não gosta da sua vida hoje, pare de lutar contra o que já se materializou. Pare de reclamar do que já está pronto. Comece a construir o novo no invisível. Feche os olhos para as dívidas e abra os olhos para a provisão. Feche os olhos para a solidão e abra os olhos para a conexão. Feche os olhos para a doença e abra os olhos para a vitalidade. Esse exercício constante de viver no fim é o segredo dos iniciados. É o que Hill chamava de persistência consciente. Você precisa ser teimoso com a sua visão. Você precisa ser o último a sair do campo de batalha. A fé é a certeza de que a semente que você plantou no solo do seu subconsciente está crescendo, mesmo que você ainda não veja nenhum broto na superfície. Você não desenterra uma semente todos os dias para ver se ela está brotando. Se fizer isso, você a mata. Da mesma forma, não questione a sua fé todos os dias. Plante a imagem, regue-a com emoção e gratidão e confie na lei. A lei da colheita nunca falha. O solo não escolhe o que vai crescer, ele simplesmente devolve o que foi plantado. Se você planta pensamentos de "eu sou incapaz", o solo da vida te devolverá provas da sua incapacidade. Se você planta "eu sou um canal de riqueza infinita", a vida te trará os frutos dessa afirmação. É um sistema impessoal e perfeito. Napoleon Hill queria que você entendesse que você é o mestre do seu destino, porque você é o capitão da sua alma, e a sua alma é feita da mesma substância que cria os mundos. Você tem um poder divino em mãos, mas tem usado esse poder para se auto-sabotar. Você tem tido fé no fracasso. Você tem tido uma fé inabalável de que as coisas vão dar errado, de que você será traído, de que o governo vai te quebrar. E por ter essa fé, você cria essa realidade. Agora, inverta o fluxo. Use essa mesma capacidade de acreditar intensamente para o seu bem. Use a sua imaginação para construir, não para destruir. Use o seu silêncio para fortalecer a sua visão, não para reclamar. O extraordinário está à distância de um pensamento carregado de fé. É uma mudança de chave. É o momento em que você para de perguntar: como isso vai acontecer? E passa a afirmar: isso já é. O como é responsabilidade da inteligência infinita.
Ela conhece caminhos que a sua mente lógica jamais imaginaria. Ela pode usar leis que você desconhece para trazer o resultado que você deseja. Sua única função é manter a imagem e a fé. Mantenha o projetor ligado. Não deixe que o ruído dos descrentes apague a sua luz. Eles vivem no mundo dos efeitos. Você vive no mundo das causas. Eles reagem. Você cria. Eles sofrem. Você governa. A fé é a assinatura de Deus na alma humana. É o lembrete de que viemos da luz e que temos o poder de iluminar a nossa própria trajetória. Quando você acessa esse código, o medo da morte desaparece. O medo da pobreza se dissolve e a ansiedade pelo futuro é substituída por uma expectativa alegre. Você começa a viver em um estado de graça, onde cada desafio é visto como um convite para exercitar um nível mais alto de fé. Napoleon Hill dizia que a maior riqueza é a liberdade, e não existe liberdade maior do que não ser mais escravo das circunstâncias externas. Ser livre é saber que, se tudo o que você tem hoje fosse retirado, você poderia reconstruir tudo novamente, e de forma ainda mais grandiosa, porque você possui a matriz. Você possui o chaveiro. Você possui a fé. O extraordinário é o seu direito de nascimento. Não aceite menos do que o transbordo. Não se contente com a sobrevivência quando você foi desenhado para a abundância. A inteligência infinita se deleita em se expressar através de vidas ricas, produtivas e felizes. Ao ser próspero, você glorifica a fonte. Ao ter fé, você valida a criação. A realidade é o seu campo de jogos, e a fé é a regra que te faz vencer. Respire fundo agora e sinta essa verdade vibrando em você. Sinta o véu da dúvida se rasgando. O que você busca também está te buscando. Mas para que o encontro aconteça, vocês precisam estar na mesma frequência. Eleve-se. Suba o nível do seu pensamento. Abandone o vocabulário da derrota. Pare de dizer, eu não posso, eu não tenho, é difícil. Comece a dizer, eu sou, eu consigo, está feito. Essas não são apenas palavras, são decretos de criação de realidade. O universo está ouvindo, o seu subconsciente está gravando, e a matéria está começando a se mover. Talvez você não veja o movimento ainda, mas as raízes já estão se espalhando. O milagre está em gestação. O extraordinário está batendo à sua porta. Mas ele só entra se encontrar a porta aberta pela fé. Se a porta estiver trancada pelo medo, ele passará adiante. Abra a porta. Mantenha a guarda da sua mente. Proteja a sua visão como se fosse o seu bem mais precioso, porque ela é. Sem visão, o povo perece. Com fé, o homem prevalece. Napoleon Hill dedicou sua vida para que você não tivesse que caminhar no escuro. Ele te deu as ferramentas. Agora use-as. Não deixe que este conhecimento seja apenas mais uma informação passageira. Deixe que ele se torne a sua pele, a sua respiração, o seu modo de vida. A fé que cria a realidade exige uma rendição total. É entregar o controle do ego para o controle do espírito. É saber que existe uma força maior agindo através de você e que essa força nunca falha. O sucesso é um sistema. A fé é o motor do sistema. E você é o operador. Assuma o seu posto. O mundo está esperando pela sua manifestação. Os que duvidam estão esperando para ver os seus resultados para poderem acreditar. Não espere por eles. Acredite primeiro e deixe que os resultados falem por si mesmos. A glória da manifestação é o prêmio de quem teve a coragem de sustentar a fé no invisível. Você nasceu para o topo. Você nasceu para o domínio. Você nasceu para o extraordinário. E tudo isso começa com a decisão simples e poderosa de acreditar. Acredite na sua visão. Acredite na sua força. Acredite na fonte infinita que te sustenta. O código foi ativado. O véu foi rasgado. A realidade está sendo reescrita neste exato momento por suas mãos invisíveis. Se esta mensagem tocou o fundo da sua alma, se você sentiu que hoje uma nova frequência foi estabelecida no seu ser, não deixe que essa energia se perca no barulho do dia a dia. A fé exige manutenção. Ela exige que você se alimente da verdade todos os dias.
Se você está pronto para abandonar de vez a escassez e abraçar o poder de criar sua própria realidade, este é o seu momento de ancoragem. Inscreva-se agora para garantir que sua mente seja diariamente sintonizada com os códigos dos grandes mestres e que a sua fé nunca mais vacile diante dos desafios. Deixe seu like como um selo de ativação. Ao clicar, você está dizendo ao seu subconsciente que aceita e abraça a responsabilidade de ser o arquiteto da sua vida. E o passo final de materialização. Deixe um comentário aqui embaixo com a autoridade de quem já vê o invisível. Escreva com toda a convicção do seu espírito: minha fé cria minha nova realidade agora. Ao digitar essas palavras, você está emitindo um comando vibracional para o universo e registrando o seu compromisso com a abundância. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom, mas que está perdida no deserto da dúvida. Seja o mensageiro que traz a chuva da fé para a vida dela. Lembre-se, o mundo é o que você acredita que ele é. Se você mudar o seu crer, você mudará o seu viver. Sua mente é a causa, sua vida é o efeito. Mantenha o projetor ligado, mantenha a fé inabalável e prepare-se para o extraordinário, pois ele já te encontrou. Nos vemos no topo, na luz da manifestação total.